porque a raiz parece que desapareceu. E algumas pessoas atribuem a raiz a costumes, a ideais, a projetos, mas isso não é a raiz da igreja. A raiz do povo pentecostal não está em costumes ou em ideologias. A raiz do povo está no nome de Jesus Cristo, fundamentado na base dos profetas. E o que os profetas anunciaram? O que disseram os profetas? Isaías fala que haveria um broto da raiz de Davi. Vamos ver? Isaías, capítulo de número 53, fala que desse broto versículo 2 diz assim: ele cresceu, ou seja, Jesus, diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Aí nasce a esperança. Os profetas falaram que a raiz da igreja, ela viria, e nós teríamos que ter paciência e esperar. Passaram-se os anos, passaram um tempo, os profetas morreram, mas a profecia ficou. O mesmo profeta Isaías fala que o menino nasceria e o principado estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aí está o fundamento da igreja. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso. Posso comprar um amém? Amém. Sim ou não? Amém. Servimos a um Deus que Ele é forte, poderoso. Servimos a um Deus que é o príncipe da paz. Quando fala de príncipe, irmãos, não é porque tem o rei da paz e ele é o príncipe. A palavra príncipe na Bíblia sempre está falando do principal da paz, aquele que é o princípio de toda a paz. Amém. Essa raiz que nós seguimos, que é o Senhor Jesus, todavia ainda existe. O que nos deu a graça e nos deu o privilégio de termos aqui, ver o Luiz Carlos aqui à frente, testemunhando, não foi simplesmente a oração de Wagner, ou a oração de Elaine, ou a oração de um ou de outro, mas foi o poder que há na raiz de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. O que te faz estar aqui essa noite não é poder de um ou poder de outro, mas é o nome de Jesus sobre a sua vida. Os profetas disseram isso, e logo os apóstolos seguiram pregando. Amém? Amém. Foi assim ou não foi? Lembram a raiz da igreja lá de Atos capítulo 2, versículo 42? Quem não se lembra, pode abrir a Bíblia. Vamos ver qual é a raiz que os apóstolos falaram: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo como pedra angular. Atos capítulo 2, versículo 42. O que está escrito, irmãos? Quem tem pode ler, por gentileza. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja do Senhor, quando nasceu, ela tinha uma raiz que o apóstolo Paulo vem depois e fala: essa é a raiz que nós temos, esse é o fundamento. E qual era esse fundamento? Vamos ver aqui 4 partezinhas rapidamente. Eles se dedicavam primeiro ao quê? Ao quê? Doutrina. Fala com coragem. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou à doutrina, ou melhor, aquilo que os apóstolos ensinavam. O que os apóstolos ensinavam, irmãos? Amém? Que Jesus é a raiz de Davi. Amém? 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 Que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, não uma verdade, mas Ele é a verdade. Existe só uma verdade. Era isso que Ele ensinava. Qual era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era: aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Amém? A doutrina dos apóstolos que eles aprenderam do Senhor Jesus: olha, e vocês farão esses sinais, e ainda farão maiores sinais do que esses que vocês têm visto. Essa era a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era dividida em 2 partes: milagres, não era assim? Eles operavam milagres, operavam sinais, e logo havia o resultado, que era a ação através do batismo. Amém. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos.
Qual é a segunda coisa que eles se dedicavam? Comunhão. Comunhão. Eu volto a sempre insistir porque é importante, não é comunhão, é comunhão. Dá um sorriso pro seu irmão. É, sorri bem, pode mostrar os dentes pra ele, pode. A comunhão. Comunhão, irmãos, não é somente estarmos do lado quando tudo vai bem, quando a mesa é farta, quando há tudo que a gente pensa na vida. Não. A comunhão está quando nós temos dificuldades e nós podemos estar juntos. Amém? Amém. A Bíblia diz assim, que no problema ou na dificuldade, o amigo nasce como se fosse um irmão. Amém? Amém. Eles se dedicavam à comunhão, estavam juntos, estavam unânimes. Você sabe que para se derramar o Espírito Santo lá em Atos capítulo de número 2, foi necessário que eles estivessem unidos num só lugar. Não só um lugar fisicamente, mas uma só mente. Hoje mesmo aqui estamos todos reunidos aqui, mas alguns podem estar dispersos. Amém? Começa pelo meu filho que está aqui conversando e me deixa pregar, né? Podem estar dispersos. Por quê? A igreja do Senhor estavam em comunhão, juntos. E não importa as dificuldades que viviam, estavam juntos. Ali estamos. Ali estamos. Não importa os problemas que viriam, não importa a alegria. Estávamos juntos, estavam juntos. Por quê? Porque a raiz dele não era uma raiz baseada na mensagem somente do que Pedro falou. Enganam-se as pessoas que falam, não, a raiz da igreja foi a mensagem de Pedro. Não, você está enganado. A raiz da igreja não foi a mensagem só que Pedro pregou. A mensagem que Pedro pregou foi a mensagem que trouxe o povo para a igreja. Mas a raiz da igreja se chama Jesus Cristo. Amém. E eles se dedicavam a que mais? Ao partir do pão. É isso? Amém? Amém. Que pão mais maravilhoso nós podemos partir juntos, a não ser o Senhor Jesus. Ele não falou assim, que Ele é o pão vivo que desceu do céu? Amém. Claro que é bom a gente comer pão junto. É bom a gente sentar junto, mas o melhor, o mais agradável, é aquele pão que desceu dos céus para que fosse partido, para que nós pudéssemos ter vida. E por último, eles estavam juntos no quê? Orações. Aleluia! Que bom nós sabermos, ou perguntarmos nessa noite, se essa raiz ainda existe em nossos corações. O que os profetas disseram de Jesus Foi cumprido em Jesus. Amém. o que os apóstolos seguiram pregando, Está sendo cumprido hoje aqui, que há um povo que todavia segue dizendo, a raiz ainda existe. Amém. Agora pensemos uma coisa. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 fala que Jesus é a raiz de Davi. Amém? Amém. Você já parou para pensar nesse termo? Eu gostaria que você pensasse um segundo. Aonde fica a raiz? Quem veio primeiro, Davi ou Jesus? Jesus. Não, quem veio primeiro foi Davi. Sim ou não? Verdadeiro não. Fisicamente. Ainda estão pensando no Santos ainda não. Amém? Quem veio primeiro foi Davi. Jesus veio muitos anos depois. É assim ou não? Mas o texto fala que Jesus, que veio depois, ainda é a raiz. Amém? Amém. Antes de nascer o broto, antes de nascer o fruto, antes de nascer a folhagem, antes de nascer Davi, que era segundo o coração de Deus. Imagina o que é isso. Jesus que viria muito depois, ele se torna, ou ele é chamado de raiz de Davi. E não está escrito aí que ele é da raiz de Davi. Ele está falando que ele é a raiz. Amém. Amém? Ele está falando assim, ele é da raiz de Davi, ou seja, da geração de Davi, como algumas pessoas colocam por aí, sou geração de Davi. Não, ele não está falando que ele era ele é a raiz de Davi. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso só é possível se nós conseguirmos entender que a raiz ainda hoje existe. Amém. Porque essa raiz é Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Mas como nós podemos ver isso? Vamos para a Bíblia Sagrada, que a Bíblia sempre fala tudo, irmãos. Evangelho de João, capítulo número 1, versículo de número 1, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus. E o quê? Era um Deus, é isso? Não, era Deus. Ele era, leia direito,
Nele, porque era um Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo, na sua Bíblia está escrito. Ele estava com Deus e era um Deus. Era Deus. O que está escrito aí? Era Deus. Se ele era Deus, só Deus pode ser a raiz, irmãos. Amém. Só Deus pode ser a raiz. E agora, esse verbo que era Deus, veja no versículo 14 que está escrito. E aquele que é a palavra, leia lá no versículo 1 que você leu, tornou-se o quê? Carne. E viveu entre nós. E vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder e graça. É isso que está escrito aí, não é isso? Esse Deus, que era antes de qualquer coisa, já era a raiz. E quando ele se manifesta em carne, 1 Timóteo 3,16 fala que Deus se manifestou em carne. Quando ele se manifesta em carne e ele habita entre nós, então agora nós conseguimos compreender por que esse Jesus que veio tão depois já era a raiz. Porque ele é Deus, ele não tem princípio e ele não tem fim. Amém? Por isso que nós podemos ainda hoje invocar o nome do Senhor Jesus e ver os milagres, porque a raiz ainda existe. Por isso que nós podemos ainda hoje orar e as pessoas serem curadas e os demônios serem expulsos e as portas de emprego que estão fechadas serem abertas, porque ainda existe uma raiz. Há uma raiz, irmãos, que as pessoas muitas vezes tentam tirar de nós com mensagens de autoajuda, com mensagens de vitória e de propaganda e de todas essas coisas. Mas ainda seguirá havendo uma raiz. Jesus Cristo é Deus soberano acima de qualquer coisa. Continuaremos proclamando a palavra do Senhor, e ela é vitória para nossas vidas. Amém. Que coisa interessante. Vamos parar aqui um momentinho e tentar compreender um pouquinho mais isso.